Pessoal, muito bem-vindos. Chegou a hora de nós tratarmos do mercado futuro. Lembra, o mercado futuro é um aperfeiçoamento do mercado a termo. Olha só o nosso roteirinho, os pontos que nós vamos abordar. É claro que nós vamos ver o conceito de mercado futuro, destacando principalmente, atenção para isso na prova, principalmente a diferenciação entre mercado a termo e mercado futuro. Como tanto no mercado a termo e no mercado futuro nós vamos ter compromisso de ambas as partes, uma de comprar e outra de vender, a gente tem que ver o que são peculiaridades de um e de outro mercado. A gente sabe já de antemão, de assuntos que a gente tratou em vídeos anteriores, que no mercado futuro vai ter o famoso ajuste diário, é uma característica que a gente sempre tem que lembrar. Além disso, além da definição das características, nós vamos ver, é claro, os participantes do mercado. Mercado futuro é o mercado derivativo, então eu posso usar o mercado futuro para proteção, eu posso usar o mercado futuro para especulação e eu posso usar o mercado futuro para fins de arbitragem, tanto numa posição comprada quanto numa posição vendida. E lembra, posição comprada, posição vendida, parece meio estranho. Posição comprada se você tem um compromisso de comprar o determinado ativo e posição vendida se você tem um compromisso de vender determinado ativo. E a gente vai dar alguns exemplos aqui, só para constar, de contratos futuros. Bacana? Então vamos lá, começando pelo conceito. Lembra, mercado futuro é um aperfeiçoamento do mercado a termo. Antes de nós vermos quais são estes aperfeiçoamentos, vale a pena a gente destacar que, claro, no mercado futuro, assim como no mercado do derivativo de maneira geral, eu sempre tenho um ativo sobre o qual o contrato vai ser celebrado. Esse ativo pode ser dos mais variáveis. A gente usou muito soja aqui, muito ações, mas pode ser taxa de juros, pode ser boi gordo, pode ser café, pode ser taxa de juros, enfim. Eu tenho apenas que ter esse ativo objeto, esse ativo subjacente. Uma parte vai ter o compromisso de comprar, outra parte vai ter o compromisso de vender um determinado ativo em data futura, bacana, em data futura, por um preço estabelecido, por um preço pré-estabelecido. Tá, Eduardo, isso é basicamente a mesma coisa que nós vimos no mercado a termo, não é? Isso, basicamente a mesma coisa. Porém, lembra, mercado futuro é o aperfeiçoamento. Por que o aperfeiçoamento? Primeiro ponto importante. No mercado futuro, eu tenho a negociação apenas na bolsa. Lembra, mercado a termo podia ser ou não ser realizado na bolsa. No mercado futuro não tem esta flexibilidade. No mercado futuro as negociações ocorrem tão somente na bolsa. E a gente sabe, se ocorre na bolsa, eu tenho alguns desdobramentos importantes. Primeiro desdobramento importante, se ocorre na bolsa, é padronizado. Todos os contratos são padronizados. É tudo padronizado lá de acordo com o que a bolsa exige. Soja, eu vou fazer contrato futuro de soja. Tem o grau de pureza, tem as cláusulas todas pré-definidas, todas padronizadas. Claro, vou negociar na bolsa, tem que ter margem de garantia. Bacana? Então são esses aperfeiçoamentos que fizeram com que eu tivesse que criar um mercado específico, o mercado futuro. No mercado a termo, nós vimos, principalmente naquele mercado a termo que é realizado fora da bolsa, uma das partes pode não cumprir o que acordou. Uma das partes, dependendo se o preço foi numa direção contrária da que ele apostava, lembra, se o preço vai na direção contrária do que eu aposto, eu perco dinheiro. Se eu aposto nisso aqui, aposto na elevação dos preços, os preços caem, eu me lasquei. Tá ou não tá? Daí eu posso dar no pé.
Então, para evitar que isso aconteça, eu criei alguns aperfeiçoamentos e transformei lá o mercado a termo no mercado futuro. Não, aqui ó, só na bolsa. Só na bolsa. Padronizado, essas são as regras. Se quiser, quer, se não quiser, não negocia aqui. Bacana? E para negociar aqui tem que ter margem de garantia. Tem que ter margem de garantia para, se o mercado for contra ti, tu não sair fincado. Bacana? E mais do que isso, muito mais do que isso. No nosso mercado futuro, eu vou ter o ajuste diário das posições. No mercado futuro, eu tenho um ajuste diário das posições. É uma peculiaridade do mercado futuro a existência do ajuste diário. O que é o ajuste diário? Lembrando que os contratos sempre têm a data de celebração e a data de liquidação. Então veja só, eu posso celebrar hoje a liquidação daqui a um ano. No mercado a termo, mesmo aquele a termo de ações negociadas na bolsa, eu negocio aqui e vai liquidar aqui, ó, daqui a um ano. Putz grila, Eduardo, em um ano acontece muita coisa. O ativo pode oscilar enlouquecidamente ou não é? É, mas eu só liquido se for levado até o vencimento, no vencimento. No mercado futuro, não. No mercado futuro, todo dia eu vou ajustando as posições. Este ajuste das posições que eu faço, a gente chama de ajuste diário e a gente vai ver aqui como é que funciona. Bacana? Então, nunca esquece. E os participantes do nosso mercado futuro, eles podem assumir um compromisso de comprar, é claro, né? Eu posso ou assumir a ponta compradora, que a gente chama. Eu posso assumir o compromisso de comprar. Eu posso ter o compromisso de comprar. E lembra, se eu assumo o compromisso de comprar, eu opero comprado. Ou eu posso ter o compromisso de vender. Se eu tenho um compromisso de comprar, eu opero comprado. Se eu tenho um compromisso de vender, eu estou operando vendido. Lembra, o compromisso de vender, eu assumo o compromisso de vender o ativo na data lá celebrada por o preço pré-determinado. Por isso que eu digo que eu estou vendido. Eu estou vendido porque eu tenho um compromisso de vender. E lembrando, eu posso assumir essa posição comprada ou essa posição vendida tanto para fins de hedge quanto para fins de especulação. Ih, Eduardo, como assim? Antes disso, só deixa a gente deixar claro aqui o seguinte. No mercado futuro, e mais especificamente no mercado futuro, eles dizem o seguinte: Eduardo, se tu tem o compromisso de comprar, tu tá comprado. Mas pode aparecer também que tu tá long. Olha só, aqui eles já dão uma estrangeirada no negócio. Eu tô long, eu tô apostando que o preço vai subir. Tá ou não tá? Eu tô long no ativo. Eu tô esperando ou apostando, se eu for especulador, que o preço vai subir. Agora, se eu acho que o preço vai cair, ó, eu fico short. Bacana? E para deixar bem claro, eu assumo uma posição comprada ou vendida buscando basicamente três coisas. As duas principais, eu procuro o mercado derivativo, mais especificamente o mercado futuro, ou buscando proteção, ou buscando especular. Especulação. A gente tem uma terceira hipótese, um pouco menos comum, que é buscando arbitragem. Bacana? E só para deixar claro o seguinte, eu posso me proteger, eu posso usar o mercado derivativos para proteção, tanto utilizando uma posição comprada ou uma posição vendida, dependendo do ativo que eu tenho. Por exemplo, se eu sou um importador, imagina que eu sou um importador, eu importo bens. Eu compro computador, eu compro telas do exterior para vender aqui no Brasil. Qual é o meu principal risco? Ora, Eduardo, se tu é importador, o principal risco que tu tem é o preço do dólar, o preço da moeda estrangeira explodir. É ou não é?
É o preço da moeda estrangeira, hoje tá 5 pila e daqui a um ano tá 10 reais. Bate na madeira aí também. Bacana? Esse é o risco que eu tenho. É o risco de no futuro o preço do dólar tá muito alto. Daí a minha margem vai ser muito dilapidada, porque eu vou ter que comprar o ativo lá fora por um preço muito mais caro. O preço em dólar vai ser o mesmo, mas enfim, em reais vai ser muito mais caro. E quando eu for vender aqui no Brasil, a minha margem pode despencar. Então, o que eu posso fazer para me proteger? Para se proteger, tu pode assumir uma posição comprada. Ó, se tu é importador, tu assume uma posição long em dólar. Porque tu fica tranquilo, tu fala o seguinte, ó, se o dólar subir de 5 para 10, se ele subir de 5 para 10, eu vou ganhar essa diferença. E essa diferença que eu ganho vai ser justamente o que eu preciso para comprar os ativos e manter o mesmo preço em reais. Certinho? Então eu posso sim me proteger assumindo uma posição long. Agora, utilizando o mesmo exemplo de moeda estrangeira, se eu sou um exportador, bacana? Se eu sou um exportador, exportador, né, Eduardo? Exportador. Beleza, se eu sou um exportador, o que acontece? Eu planto soja aqui, tô com soja na cabeça, eu planto soja, vendo soja lá para a China, recebo em quê? Recebo em dólar. Se o dólar subir, eu fico felizaço. Porque eu vou vender cada tonelada de soja lá por $5.000, é muito mais do que isso, mas enfim, por $5.000, se o dólar tá 5, em reais dá 25 mil. Se o dólar tá 10, em reais dá 50 mil. Então eu quero mais é que o dólar vá pro céu. Quanto maior for a cotação da moeda estrangeira lá no futuro, para mim, exportador, é o melhor dos mundos. Beleza? Dólar bombando, melhor dos mundos. E se o dólar despenca? Se o dólar despenca, daí eu tô lascado. Se o dólar despenca de 5 para 3, cada tonelada de soja que eu vendia por 5 e ganhava 25 mil reais, agora eu vou vender por $5.000. Com dólar a 3, eu ganho só 15 mil reais. Então, o medinho desse nosso exportador aqui é que o preço caia. Então, ele vai se proteger contra a queda dos preços. Como é que eu me protejo contra a queda dos preços? Eu me protejo contra a queda dos preços assumindo uma posição vendida, assumindo uma posição short. Por que eu vendo, Eduardo? Eu vendo hoje, e é lógico isso, pessoal, isso que tem que pensar um pouquinho. Eu vendo hoje a 5, eu assumo o compromisso de vender hoje a 5, porque eu tenho que medinho que lá no futuro vai valer 3. Por isso que eu vendo hoje. Algo que eu acho que no futuro vai cair de preço, eu vendo hoje. Eu assumo o compromisso de vender hoje por um determinado preço. E claro, eu assumo o compromisso de vender hoje por aquele preço, mas a liquidação vai ser em data futura. Beleza? Então eu posso me proteger tanto assumindo uma posição long quanto uma posição short. E aqui, olha só, contratos futuros existem aos montes. Existe contrato futuro das coisas mais tradicionais, contrato futuro de novo, da soja, contrato futuro de ações da Petrobras, eu posso fazer um contrato futuro, tudo bonitinho. Contrato futuro de índice Bovespa, bacana. É claro, né, pessoal? Quando eu faço um contrato futuro de índice Bovespa, isso daqui vai ser afetado pelo quê? Bom, se o contrato futuro é de índice Bovespa, qual é o ativo objeto? O ativo objeto é o Ibovespa, bacana. Faço um contrato futuro de soja, o ativo objeto é a soja. Todo derivativo tem um ativo objeto. É a variação do preço desse ativo que vai impactar no comportamento do derivativo. Então, estes são contratos futuros mais comuns. Mas eu tenho um contrato futuro de outros ativos, de outras commodities, como milho, como açúcar, como boi gordo, como café, enfim. Eu tenho de taxa de juros, eu tenho um contrato futuro DI, que é muito, muito comum.
Lembra, o DI, a taxinha, a nossa famosa taxinha DI ou taxinha do CDI, embora nos últimos tempos venha perdendo relevância, ela ainda continua como principal benchmark do nosso mercado financeiro. O principal risco que eu posso ter é o comportamento futuro da taxa DI. Tá, hoje a taxa DI está girando em torno de 2%, 2 e alguma coisa, mas e em janeiro de 2021? E em março de 2021? Em junho de 2022? Bom, eu posso utilizar o contrato futuro de DI para liquidação nestes vencimentos que eu citei. De novo, se eu estou especulando que a taxa de juros vai subir, eu assumo uma posição, se eu estou especulando que vai subir, eu quero subir junto, eu quero ganhar com esta evolução da taxa do CDI. Então eu opero comprado. Eu quero me proteger, Eduardo, contra, veja como é interessante, eu quero me proteger contra uma alta da taxa do DI. Tu também vai operar comprado. Bacana? Então, dependendo da tua posição, dependendo para que tu usa aquele ativo, tu vai se proteger ou especular operando comprado ou operando vendido. Lá na prova, em algumas situações, você pode ser desafiado para isso. Um determinado importador com medo de elevação da taxa Selic pode fazer o quê? Medo de elevação da taxa do DI pode fazer o quê? Bom, se ele tem medo da elevação da taxa DI ou ele tem medo da elevação do dólar, ele vai se proteger operando comprado. Bacana? Eu tenho aqui também contratos derivativos de futuro de moeda estrangeira e de várias moedas estrangeiras, tá, pessoal? De IPCA também, tem contrato futuro de IPCA, enfim, tem todos esses contratos aí, vale a pena a gente pelo menos saber do que se trata. E por fim, para finalizar aqui, vamos entender como funciona um contrato futuro de fato. Então vamos lá, olha só, respira e olha para mim, respira, leve, olha só. Quando eu faço um contrato no mercado futuro, é claro que eu vou lá na nossa B3, é realizado apenas na bolsa. Não vou poder inventar muito porque os contratos são padronizados, tudo bonitinho. Então, eu vou assumir uma posição comprada ou uma posição vendida. Como assim, Eduardo? Tu vai comprar o contrato ou tu vai vender um contrato? Eu vendo ou compro o contrato especificamente para alguém? Não. Lembra que quando ocorre a negociação na bolsa, nesse caso a bolsa aqui é no mercado derivativo, né? Ela é a contraparte central. Ela vai ser a vendedora de todos os compradores e a compradora de todos os vendedores. Então beleza, Eduardo. Eu vou lá e faço um contrato com compromisso de comprar soja, sempre soja, a R$ 65,00. Esse contrato aqui vai vencer daqui a um ano. Vou colocar aqui em cima o prazo de vencimento. Vai vencer daqui a um aninho. Beleza? Fiz esse contrato, então, se eu estou comprado, vamos supor que eu sou um especulador, estou apostando na alta dos preços. Se tu está apostando na alta dos preços, lembra do corredor lá, o jamaicano, se não me engano, o Bolt? O Bolt ganhava e fazia assim, não é? Então ele estava long, ele estava apostando aqui na alta, long. Estava apostando na alta do preço da soja ou se protegendo contra a alta do preço da soja. Bacana? E numa outra posição, uma pessoa que eu não conheço e nunca vou ver na vida, assume uma posição short. Assume uma posição, e aqui pode ser um produtor rural, ele assume o compromisso de vender a saca de soja, daqui a um ano por R$ 65,00. Beleza? Pensa comigo, se isso fosse um contrato a termo, respira e olha para mim. Se isso fosse um contrato a termo, eu ia ter o investidor, ia ter o produtor rural.
O investidor apostando na alta dos preços e o produtor rural buscando só a proteção. É isso? É exatamente isso. Bacana. O preço de liquidação é 65 pila. Olha só o que ia acontecer no mercado a termo bem tradicional. No mercado a termo bem tradicional, no final da operação, o produtor entregaria a soja a 65 e o nosso investidor pagaria 65 para o produtor. O que eu quero que tu entenda é que, no final da hipótese, o produtor estaria com R$ 65 no bolso. É o preço pelo qual ele assumiu vender cada saca de soja. Ele tem um compromisso de vender por R$ 65. Vamos supor que o preço de mercado da soja lá no vencimento fosse de R$ 80. Esse é o preço que vai vigorar lá no vencimento no mercado, R$ 80. O preço futuro estabelecido lá para negociação é 65. Lembra, o preço é definido hoje para liquidação lá na frente. Eu não sei exatamente o que vai acontecer lá na frente, então por isso que eu determinei o 65. Nessa situação, o que ia acontecer? Nessa situação, o nosso produtor rural vai entregar cada saca de soja por 65, vai receber 65 e ele vai seguir a vida bem belo, não é? Vai seguir a vida bem belo, feliz, garantiu 65. E o que o nosso amigo investidor vai fazer? O nosso amigo investidor, ele simplesmente vai pegar a soja que ele recebeu por 65 e vai vender por 80 e vai embolsar quanto? Vai feliz da vida embolsar 15 pila. Ele ganhou por quê? Porque aconteceu exatamente aquilo que ele esperava, que ele apostava, que foi um aumento dos preços. Ele estava long e os preços subiram e ele ganhou. Beleza? E se o preço tivesse despencado para 50, Eduardo? Aí ele ia pegar por 65, ele ia ter que cumprir por 65, ia vender no mercado a 50 e ia chorar um prejuízo de 15. Lembra, eu tô long, subiu, bacana, fico feliz da vida. Eu tô long, caiu, aconteceu algo diferente do que eu esperava. Perdi dinheiro. Bacana? Claro, se eu estou especulando. Se eu estou buscando proteção, lembra, se eu estou buscando proteção, para mim, se o mercado subir ou cair, é vodka ou água de coco, para mim tanto faz. Se eu estou buscando proteção, eu quero isso da vida, eu quero sossego. Eu, produtor rural, aqui no exemplo, eu quero 65 pila. Basta. Bacana? Eu fico preocupado com as oscilações lá se eu sou especulador. Eu fico rezando para acontecer o que eu apostei, ou na alta ou na queda dos preços. Bacana? Ótimo, Eduardo. Mas o que isso tem a ver com o mercado futuro? O mercado futuro fala o seguinte, putz grila, não vamos fazer esse negócio de entregar a soja, vamos fazer só a liquidação, olha só, fazer a liquidação financeira. A maioria dos contratos futuros, embora possa haver a liquidação física, na maioria das vezes ocorre a liquidação financeira. Como assim ocorre a liquidação financeira? Ao invés do produtor rural entregar a soja para o investidor ir lá no mercado vender e auferir o lucro ou o prejuízo dele, o que o produtor rural pode fazer? Lá no vencimento, ele mesmo pode pegar a soja, vender a soja no mercado ao preço de mercado daquele dia. Primeiro exemplo, soja 80. O produtor rural, ao invés de entregar a soja para o investidor, ele vai no mercado, vende a 80. Ele, vendi a 80, vou ficar com os 80? Não, eu tinha o compromisso de vender por quanto? Por 65. Então ele vai pegar, vai embolsar os 65 e os 15 ele devolve para o investidor. Isso é o que eu chamo de liquidação puramente financeira. Nessa liquidação puramente financeira não tem a entrega física do ativo. Agora, em caso de prejuízo, soja 50. Soja 50, o produtor, na liquidação puramente financeira, vai no mercado, vende a 50. Embolsa 50, mas falta ainda 15. Daí ele fala, investidor, preço caiu. Então, tu me deve 15 pila. Os 50 que ele vendeu, mas os 15 que ele ganhou pro
do investidor, ele tem no bolso 65 reaisinhos. E é isso que eu quero que tu entenda. Não importa para o produtor rural se o preço subiu para 80 ou caiu para 50, ele vai embolsar os 65. Ele efetivamente vai vender por 65. E não importa o que acontece com o preço, o comprador sim vai comprar por 65. Ele vai oferir o lucro ou o prejuízo dele quando ele se defrontar lá com o mercado de fato. Bacana? Só que no mercado a termo, o que acontece? No mercado a termo, esse enfrentamento com o futuro ocorre na liquidação. Ocorre daqui a um ano, por exemplo, se fosse o prazo desse contrato. No mercado futuro, a bolsa fala, não. Não vamos fazer esse ajuste só lá no final. Vamos fazer esse ajuste diariamente. Esse ajuste diário. Ih, Eduardo, eu não entendi. Respire e olha para mim. A bolsa fala o seguinte: operações feitas, tu tem um compromisso de comprar por 65, tu tem um compromisso de vender por 65. Só que todo santo dia é estabelecido o preço de ajuste. O que é o preço de ajuste? É o preço que agora o mercado acredita que o preço da soja vai estar daqui a um ano. E olha só como isso é racional. É claro que à medida que o tempo vai passando e eu vou me aproximando da liquidação, eu tenho mais informações sobre o preço que realmente vai ser o preço de mercado no futuro, não é? Então, por isso que todo dia eu tenho um preço de ajuste, que pode ser maior ou menor do que o preço que eu estabeleci originalmente lá na celebração do contrato, seja na posição comprada, seja na posição vendida. Bacana? Olha só como é que funciona. Imagina que no dia seguinte, a celebração dos contratos, teve a informação lá que a China vai voltar a crescer, enfim, que a demanda de soja vai subir. Daí o preço de ajuste foi para 67. Olha só, o preço em D+1, o preço, aqui eu tenho comprado, aqui eu tenho vendido, aqui eu tenho o preço de ajuste. O preço em D+1 foi para 67. Foi para 67. Então imagina que a posição fosse liquidada hoje. É isso que faz o ajuste diário. O ajuste diário pressupõe que aquela posição fosse liquidada exatamente naquele dia. Então, se fosse liquidada naquele dia, o nosso comprador ia comprar por 65 e ia vender por quanto? Ia vender por 67 e ele ia ganhar 2, embolsar 2. Ou tu pode ver pela ótica do vendedor. O vendedor teria a soja, venderia no mercado a quanto? A 67. A 67 ele tem que bolsar quanto? 65. Então ele tem que pagar 2. A lógica é a seguinte, se o preço sobe, quem é que ganha? Quem é que está long? Lembra do long? Quem está long é que vai ganhar quando o preço sobe. Então, se o preço saiu de 65 para 67, novo preço de ajuste, o comprador tem lá na margem dele 2 pila. Como assim na margem dele? Lembra, se é negociado na bolsa, a bolsa vai pedir uma margenzinha. Vai pedir a margenzinha. E a bolsa vai servir como contraparte central. É a bolsa que fica aqui, no meio da operação. Ela que vai pegar da margem de garantia do vendedor 2, ela a bolsa, e vai repassar para o comprador 2. Certinho? No outro dia, as informações vieram um pouquinho negativas, não era tão bom assim, a China não ia crescer tanto assim, daí o preço de ajuste foi para 67. Lembra que o ajuste é diário. Eu sempre faço o ajuste com base no preço do dia anterior. Então, com base no 67, subiu ou caiu? Eduardo, caiu 1. Então, lembra, quando cai o favorecido é o vendido. O vendido vai ganhar 1, e o comprado vai ter menos 1 ali na posição. Porque o vendido agora teria que vender por 67 com base no dia anterior, e ele vai conseguir vender no mercado apenas por 66,
Então, para inteirar o 67, ele tem que receber 1. O comprado, ele teria que comprar por 67, sempre com base no dia anterior. Comprar por 67, no mercado está 66, então ele teria que comprar por 67, vender por 66, perderia 1. Então, pela liquidação puramente financeira, o que a Bolsa faz? Pega lá da margem que cada um depositou no início da operação, tira 1 da margem e coloca esse 1 lá na conta do nosso vendedor. E assim a Bolsa vai fazendo. A Bolsa é a contraparte central. Imagina, quando a gente assume essas posições compradas ou vendidas, a gente coloca um saquinho com margem. Daí o que faz a B3? A B3 vai lá, pega o saquinho de um, coloca no saquinho de outro. Fica meio estranho pegar no saquinho de um e do outro. Enfim, pega no saquinho de um, coloca no saquinho de outro. Ela é a contraparte, ela que faz estas movimentações, certo? Por isso que ela é a contraparte central. E assim foi até, vamos supor que só tinha 3 períodos aqui, daí a soja foi para 70. E 70 é o preço de ajuste do dia da liquidação. Bacana. Daí o que a Bolsa faz? Bom, 70, 66 é o preço de ajuste do dia anterior, e lembra que eu sempre faço com relação ao dia anterior. Então aqui eu vou ganhar 4, beleza, o comprador ganha 4 porque subiu. Ele tinha o compromisso de comprar por 66, vamos supor que ele comprasse por 66, e aí no mercado venderia por quanto? Pelo preço de ajuste de hoje, 70. Então ele lucra 4. E o nosso vendedor, pela lógica do vendedor, o vendedor ele teria que vender por 66, liquidação puramente financeira, ele tem a soja, ele vende por 70, embolsa os 66 e ele paga 4. Bacana? No líquido, se a gente for levar em consideração apenas o preço de início e o preço final, o comprador está ganhando ou está perdendo? Ganhando, Eduardo. Ele tinha o compromisso de comprar por 65, e aí tem o pulo do gato, ele tinha o compromisso de comprar por 65. E agora eu sei que no futuro o preço vai valer quanto? 70, que é esse preço aqui, 70, que é o preço em vigor na data de liquidação. Beleza, se ele compra por 75 e vende por 70, ele ganha 5. E se a gente somar os ajustes, olha só, a soma dos ajustes vai dar exatamente o que ele tem que ganhar, que é o 5. 2 menos 1, mais 1, mais 4, 5, mais 5. Bacana? E o vendedor? Eduardo, o vendedor, ele queria embolsar os 65 dele. Então tá, exatamente isso. Então, ele vende por 70, ele vai vender por esse preço, porque esse é o preço de mercado lá no vencimento. No mercado à vista, na data de vencimento, 70. Só que o preço futuro do contrato é quanto? 65. Bom, então 70, ele embolsa 65 e ele paga aqui, olha só, a soma do nosso vendedor tem que dar menos 5. Nesse caso, se a gente somar os ajustes diários, menos 2 mais 1, menos 4, menos 5. Bacana? Então, o que eu queria demonstrar para vocês, e que tu tem que levar lá para a prova, é que o ajuste diário, ele serve como um mecanismo de proteção. Eu vou ajustando diariamente as posições. Mas quando eu somo os ajustes diários, a soma vai dar exatamente o que cada um deveria ganhar ou cada um deveria perder, dependendo da posição que tem, dependendo do preço efetivo de mercado do ativo lá na data de vencimento. Certo? Eduardo, bacana, entendi. Entendi também que a bolsa é a contraparte central nesse tipo de operação. E a última coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Eduardo, imagina que eu quero liquidar antecipadamente a minha posição. Como assim liquidar antecipadamente? Eu não quero esperar lá até o vencimento para liquidar a operação. Eu posso liquidar a operação antecipadamente? Olha só. Para realizar a liquidação antecipada, tu não vai poder falar o seguinte, quero sair do contrato. Não, tu não pode sair do contrato. Tu tem que levar o contrato até o fim. Mas tu pode fazer o que a gente chama de zerar a posição.
que é zerar a posição? Esse mecanismo de zerar a posição, ele permite, na prática, a liquidação antecipada. Ó, prova. No mercado futuro, a liquidação antecipada é feita através da zeragem da posição. O que é zerar a posição? Para eu zerar a posição, eu vou ter que assumir uma posição inversa. Opa! Uma posição inversa. Como assim, Eduardo? E em último ponto complicou tudo. Não complicou tudo. Ó, eu vou zerar. Como é que eu zero algo? Bom, Eduardo, para te zerar algo, tem que fazer algo oposto que tu já faz. Ih, complicou mais ainda. Não, se tu tem 5, para ter 0, tu tem que ter menos 5, daí tu zerou. No caso do mercado futuro, para te zerar a posição, se tu está comprado, tu tem que ficar vendido. Exatamente isso que é zerar a posição. Zerar a posição é assumir uma posição contrária à que você tem no momento. Se o nosso amigo aqui, ó, comprado, quiser zerar a posição dele, quiser falar, não, eu quero sair do mercado aqui, quero encerrar essa posição que eu tenho. Como é que ele faz? Ele vai lá na bolsa e assume uma posição contrária à que ele já tem. Se ele está comprado, ele vai assumir uma posição vendida. Vou colocar até com uma cor aqui, um azulzinho mais claro. Ih, Eduardo, me explica melhor. Vamos supor aqui, ó, que já no segundo dia ele resolveu sair. No segundo dia, ele já resolveu sair, então ele assumiu uma posição vendida. Uma posição vendida a quanto, Eduardo? A 65? Não é mais 65. Ele assumiu uma posição vendida a 60 e a 66. Quando ele assume a posição vendida, olha o que acontece. De novo, aqui a bolsa, a B3 vai ser a contraparte. Daí, como só tem mais um período, vai acontecer a seguinte situação bizarra que permite a liquidação antecipada, que é a zeragem da posição. Quando o preço sair de 66 para 70, quando ele está comprado, beleza, ele vai ganhar quanto? Opa, quando ele está comprado, ele vai ganhar os 4. Se ele tivesse só comprado, o resultado líquido seria 4. Mas agora ele tem uma posição vendida. E o ajuste diário, ó, de 66 para 70, se ele está na posição vendida, a gente pode até colar do nosso amigo produtor rural, é de menos 4. Daí a bolsa fala, aí, esse cara aqui, ó, ele está com uma posição comprada, ele ganhou 4. E na outra posição que ele está vendida, ele perdeu 4. Logo, ele está zerado. Então, para liquidar a posição antecipada no mercado futuro, eu tenho que zerar minhas posições. Como é que eu zero a posição? Tu pega e assume uma posição inversa. Se tu está comprado, para te liquidar antecipadamente, tu assume, claro, né, pessoal? Mesmo contrato, mesmo ativo, mesmo vencimento. Tu assume uma posição vendida. E aí tu tá zerado. A bolsa vê ali nos ajustes e fala, esse cara tá zerado. Esse cara eu posso desconsiderar. Certinho? Qualquer dúvida, por favor, só entrar em contato. Esse foi o nosso mercado futuro. Aqui a gente foi bem mais a fundo do que a gente precisava, principalmente nesse último slide. Só para te mostrar o que são os ajustes diários, o que é zerar a posição e para deixar mais claro do que nunca que a bolsa é a contraparte central na operação. Certinho? Qualquer dúvida, como sempre, você já sabe, é só entrar em contato.